Olá, como vai? Esta é a TV Medicina e Saúde que chega até você através do nosso canal do YouTube e também através de nossas plataformas de áudio. Se você tem algum parente ou amigo portador de diabetes e cuida da saúde e alimentação dessa pessoa, ou se você é portador da doença, é bom conhecer algumas dicas importantes para que possa seguir uma rotina de vida tranquila e normal. Para falar sobre o assunto, recebo a endocrinologista Thalissa Favretto, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Soraya. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Que bom. Doutora, quais são os números da doença hoje no Brasil? E o diabetes, ele é mais incidente em que tipo de público específico? Tem algum público específico? Tem. Soraya, em relação aos números, a gente estima que aproximadamente 16 milhões de brasileiros têm diagnóstico de diabetes. Isso é mais de 9% da população. E o maior problema é que, por ser uma doença assintomática, na maioria das pessoas, ou ao menos inicialmente, a gente acredita que essa estimativa é muito maior, porque boa parte das pessoas que já têm diabetes hoje ainda não recebeu esse diagnóstico. Em relação à população, apesar de diabetes poder acontecer em todas as idades, o grupo de idosos é uma doença muito mais prevalente no grupo de idosos, né? Então, o diabetes é uma doença que tem a sua incidência aumentada com o envelhecimento, por efeitos do envelhecimento mesmo, né? Pela redução da funcionalidade de alguns órgãos, pela perda de massa muscular, então é bem mais incidente em idosos. Entendi. E qual que é a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Tem muita gente que não sabe, né? Certo. Para isso eu vou explicar o que eu sempre falo para os pacientes no consultório. A gente tem um órgão que é o pâncreas. O pâncreas, ele tem diversas funções, mas uma delas é produzir um hormônio que se chama insulina. Esse hormônio, ele faz com que a gente utilize a glicose como fonte de energia. Então, em quem tem diabetes tipo 2, o nosso sistema imune, ele ataca de uma forma equivocada as células do pâncreas que produzem a insulina. Então, a gente não vai conseguir utilizar a glicose como fonte de energia e ela vai ficar ali circulando no sangue. Então, nessas pessoas, vai haver uma redução muito grande ou até nenhuma, né? Produção de insulina. Já no diabetes tipo 2, há uma combinação entre uma resistência à ação da insulina, então o organismo ele produz esse hormônio, mas ele não consegue usar de forma adequada a insulina, e também uma redução na produção do hormônio, só que não tão grande a redução como acontece em quem tem diabetes tipo 1. Doutora, diabetes tem cura? E quais são os tratamentos que existem hoje? Quais são as áreas que envolvem esse tipo de tratamento também? Diabetes é uma doença crônica, então não tem cura. O que pode acontecer nos pacientes que têm diabetes tipo 2, o diabetes está muito relacionado à obesidade, ao excesso de peso. Então, nesses pacientes, em alguns casos, com a perda de peso, pode haver uma remissão, um controle do diabetes, e esses pacientes deixarem, então, com a perda de peso, de usar medicação para o diabetes. O diabetes é uma doença bastante complexa, então ela envolve muitos pilares de tratamento. O primeiro passo, sem dúvidas, é a mudança de hábitos. Então, a atividade física é fundamental. Quando a gente faz exercício, a gente consegue usar a glicose, né? A gente usa a glicose em uma velocidade maior. Então, é exercício muito importante. Em relação à alimentação, um tabu que os pacientes têm muito é o medo de ter que cortar algum alimento. Em quem tem diabetes, não é necessário excluir nenhum grupo alimentar ou nenhum alimento da dieta no dia a dia. O que a gente precisa é um equilíbrio entre os alimentos. É claro que é importante a redução de alimentos açucarados, bebidas açucaradas e alimentos açucarados também, mas isso também pode fazer parte da dieta com um certo equilíbrio. Aumentar o consumo de frutas, de verduras, legumes, carnes, alimentos que têm mais grãos, então, né, produtos integrais com mais fibras, isso também auxilia no controle da doença. Em relação ao tratamento, vai ser um pouco diferente o uso que a gente vai fazer de medicamentos nos pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2. No diabetes tipo 1, esse é um paciente que não tem produção de insulina. Então, o tratamento é exclusivamente com insulina, né? Como se a gente tivesse uma reposição daquela insulina que não está conseguindo ser produzida. Já no tipo 2, a maioria dos pacientes vai ter um bom controle apenas com medicações orais. E em alguns casos, a insulina pode vir a ser necessária.
Tá. Doutora, tem informações de baixa adesão de tratamento entre os portadores de diabetes. Você tem observado essa realidade? Você pode confirmar isso de acordo com a tua rotina de consultório? Sim, isso acontece. A gente vê muito isso e eu acredito que algo que dois pontos assim que estão muito relacionados a essa baixa aderência mesmo dos pacientes às consultas. Muito do que acontece diabetes é uma doença que não dá muito sintoma, ao menos inicialmente os pacientes não costumam ter sintomas, então é muito difícil para o paciente compreender o porquê ele precisa continuar seguindo e fazendo exames, já que ele não está sentindo nada, né? Além da doença não dar sintoma, as complicações que o diabetes traz também não dão muitos sintomas, elas só vão trazer sintomas quando já em situações muito avançadas. Então, é papel do médico explicar para o paciente isso, para que ele possa compreender. Quando a gente consegue compreender e entender o porquê do tratamento, o porquê de todos esses cuidados que ele tem que ter, aí sim ele vai saber do motivo de precisar realmente estar seguindo nas consultas e fazendo exames. Outro ponto que é muito importante também é a crença que o paciente tem, né? E isso envolve a nossa cultura, que ele ouve muito no dia a dia com as pessoas que ele convive. Ele tem muito medo da doença trazer limitações, da doença limitar ele, principalmente em relação às escolhas alimentares. Então é importante o paciente compreender que liberdade é fazer escolhas melhores. É compreender que aconteceu alguma coisa com a gente recebeu o diagnóstico daquela doença e nós temos algumas peculiaridades que a gente vai ter que ter, sim, cuidados no dia a dia. Mas a partir do momento que a gente entende isso, né, que o paciente toma o papel de protagonista da doença e não de vítima da doença, ele consegue viver muito melhor e tomar decisões muito melhores. Doutora, quais são as orientações que você pode passar para quem cuida de uma pessoa diabética, né? Até no sentido de ajudar na rotina de um cuidador ou até mesmo do próprio portador de diabetes? Certo. O cuidador, ele vive muito a doença com o paciente, né? Então, o primeiro passo é buscar informações. A partir do momento que o cuidador ele tem conhecimento, ele consegue ser uma rede de apoio para o paciente, ele consegue ser um facilitador desse processo e isso é fundamental. O paciente ele quer sentir que ele tem apoio, que ele não está sozinho nessa jornada. Então a primeira dica que eu dou e é essencial tanto para o cuidador quanto para o paciente é buscar informação de qualidade. Hoje nós temos informações de qualidade muito acessíveis na internet. Nós temos o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem uma área lá chamada Diabetes Play. Eles gravam diversos vídeos e postam lá rotineiramente que tem informações muito bacanas. Para os pacientes com diabetes tipo 1, existe a ADJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil. Lá também tem bastante informação no site deles, muitos vídeos explicativos. A partir do momento que a gente tem conhecimento da doença, a gente troca o medo pela precaução. O cuidador ele pode facilitar o dia a dia do paciente, ajudando em pequenas tarefas, lembrando o horário dos medicamentos, auxiliando com o preparo da insulina, ajudando na preparação dos alimentos, sendo um apoio mesmo para o paciente. Isso é fundamental. Muito bom. Doutora, tem também umas perguntas da nossa caixinha do Instagram. A gente tem um tempinho ainda, se você puder responder alguns internautas, é muito legal, porque são perguntas que vieram de um público que provavelmente tem esse tipo de interesse, né? Tem uma perguntinha aqui, de quanto em quanto tempo uma pessoa saudável tem que fazer a glicemia, o teste, né? Para se precaver? Isso depende. Se essa pessoa ela tem um histórico na família de alguém com diabetes, é importante que a partir dos 25 anos de idade ela já faça exames de rotina. Se ela fez o exame e o exame veio normal, aí ela pode fazer exames de rotina para pesquisar diabetes a cada 3 anos. Se essa pessoa ela já tem, por exemplo, um excesso de peso, pressão alta, alterações de colesterol, triglicerídeo, então, portanto, um risco maior de desenvolver diabetes, esses exames de rotina já podem ser incluídos mais cedo, a partir do momento que esses outros problemas de saúde aparecem, ela já pode fazer os exames de rotina e aí talvez seja necessário repetir também com uma frequência um pouco maior, anualmente, por exemplo. Entendi, perfeito. A gente vai anotando aí, hein? Qual é o tratamento básico para quem possui hipoglicemia? Tem cura?
A hipoglicemia tem controle. A hipoglicemia, ela não deve acontecer mesmo. E ela traz tanto ou mais complicações para o paciente quanto a hiperglicemia, que é a glicose alta. Então, o primeiro passo é buscar o médico e ajustar o tratamento, porque alguma coisa errada no tratamento está acontecendo. Então, imediatamente, caso a hipoglicemia aconteça, o paciente precisa buscar fontes de carboidrato. Então, açúcar simples mesmo. Tá fora de casa, eu sempre falo para os pacientes, saiu despreparado, tá em algum lugar que tem restaurante, um café, um sachê de açúcar. 1 a 2 sachês de açúcar ele pode consumir, né? Colocar o açúcar na água, usar bala, goma, imediatamente para tratar a hipoglicemia. Um copo pequeno de suco ou um refrigerante. Agora, se isso está acontecendo, tem que buscar o médico porque o tratamento não tá bom. Olha, uma pergunta importante. Quais as consequências de não tratar o diabetes? Muitas. Diabetes é uma das doenças que mais mata hoje, né? Então, o diabetes traz muitas complicações e a glicose alta, ela é tóxica para o nosso organismo. Então, o diabetes pode trazer lesões para todos os nossos órgãos, né? Olhos, coração, rins, e esses órgãos vão perdendo a função deles à medida que eles são expostos à glicose muito alta. Doutora, uma última perguntinha. A pouca ou ausência de insulina afeta a imunidade? Não afeta. Essa relação da imunidade com o diabetes, ela não tem relação com a quantidade de insulina. Então, também não vai ter relação com o tipo do diabetes do paciente. A redução da imunidade no diabetes, ela tem relação com a elevação da glicose. É o descontrole da glicose que reduz a imunidade do paciente. Perfeito. Gente, essa daqui é a doutora Thalissa Favretto, médica endocrinologista do Centro Médico Gastroclínica, explicando aqui de uma forma muito sucinta todas as questões sobre tratamento para diabetes. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda à TV Medicina e Saúde. Vamos deixar o seu Instagram aqui, né? @Thalissa, TH, hein, gente? Thalissa.endócrino. E também @gastrocascavel. Ali tem todas as informações, tem vídeos, tem posts informativos. Vocês podem mandar um direct, a doutora responde também? Pode mandar, respondo sim. Perfeito, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Soraya. Obrigada pelo convite. Legal. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas inscrevam-se no canal TV Medicina Saúde para receber notificações sobre novos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se vê!